nós sabemos que trabalhar com tese não é fácil também para qualquer um. E uma coisa que ajuda bastante para identificar uma intervenção que a gente propõe é trabalhar a gramática no texto. Porque uma coisa é o fato, outra é a opinião. A gente sabe que, por exemplo, o estudante identificar um modificador, outros modalizadores de discurso, por exemplo, saber o que é um adjetivo numa situação como essa, ele vai ter condições de identificar fato de opinião. Então, uma coisa que poderia contribuir. Então, a gente não descarta a gramática, mas aqui como elemento ela ajuda nesse sentido de melhorar esse gráfico aqui, que ao nosso ver está muito crítico nessa questão. Então, a gente compreende que o nosso aluno ele até consegue tirar algumas informações explícitas, mas está faltando ainda ele ver mais um pouquinho. Então, diante disso, a gente propõe intensificar o estudo de alguns gêneros, como no caso a proposta é o artigo de opinião, e também alguns textos que utilizam a linguagem multimodal, como charge e tirinha, nessa situação de ajudar aqui na referência. Então, na questão do artigo de opinião, o que nós propomos, e aí é uma coisa que eu faço isso na prática com os meus alunos, isso ajuda bastante. Inclusive, eu aprendi um curso, ali estudando na Universidade de Marabá, cadê a colega para estudar também? Vai parar comigo. E é uma coisa que a gente aprendeu lá. Produzir, estimular os nossos alunos a ler, a produzir, para ele ter um leitor real. Então, por exemplo, pegando a fala que foi dada pela parte da manhã, gente, enquanto professor, pelo menos eu penso e atuo assim, nós temos autonomia para escolher o conteúdo do nosso aluno. Isso aqui é um complemento que o preparo aos somos está nos proporcionando. Mas a gente sabe que quando alguém escolhe dentro de uma tira ou um gênero textual qualquer, ele tem uma intencionalidade por trás. E eu preciso perceber isso. E assim, enquanto professor, a gente também precisa ser crítico. Eu não vou pegar o discurso que as pessoas querem lá de fora do trabalho. Por exemplo, a gente pode trabalhar, esse ano eu trabalhei com meus alunos, uma coisa que é muito interessante, mas não está no conteúdo da escola, tá? Que é o abandono afetivo. Eu peguei uma postagem de uma rede social da Defensoria Pública, por sinal tem muitas postagens interessantes, que eu particularmente digo que lá nos instrui a nós irmos contra o sistema também, porque a gente precisa da voz para os nossos alunos. E eu fui falando com eles, eu disse, olha, eu sou sujeiro, apresentei uma parte do filme, porque o filme é desconhecido. Aquilo chamou a atenção. E o interessante é que muitos se sentiram na mesma situação. Aí eu até brinquei lá na escola, digo, olha, estão se preocupando com um monte de coisa aí, mas tem um monte de aluno aqui que está sofrendo com abandono afetivo, e a escola não está fazendo nada para isso. Mas eu vou dormir, como eu falei para o professor. Toda noite eu durmo tranquilo, porque enquanto professor eu estou fazendo a minha parte, eu fiz. É isso que a gente tem que ter essa consciência. Então, professor, só finalizando aqui, recentemente, o que foi que eu fiz? Está aí a discussão, a minha votação, a questão da maconha. Todo mundo sabe disso. Tá? E uma coisa que eu falei para os meus alunos, olha, está em 4-0 a votação. Tem mais 7 ministros para votar. Peguei um texto, eu disse, olha, a autora desse texto, a Daniele, ela tem a condição dela, o posicionamento. Vocês não são obrigados a concordar com ela. Vocês não são obrigados a concordar comigo. Agora, tem dados aí que é importante que vocês leiam, se apropriem, até para fundamentar o posicionamento de vocês. Eu disse, vocês vão escrever agora uma carta para os 7 ministros. Só mostrei como era mais ou menos a carta. Então foi interessante porque eu vi a motivação deles. Tá? É claro que o propósito é que o aluno consiga, por exemplo, numa situação como essa aí, identificar o que é fato, o que é diferenciar de opinião, fazer relação de causalidade, identificar, por exemplo, operadores argumentativos que explicitam isso, mas aí foi interessante que a gente foi muito além e assim. Alguns até perguntaram, professor, mas se porventura essa carta que a gente escreveu, o senhor vai mandar para os ministros? Eu digo, olha, isso é possível. Quem sabe se ela for tão boa, tipo, mano. Então isso, de certa forma, é conjuntura. Então eu penso que são esses tipos de atividades, né, que futuramente os caras chegam lá, olha, escreva aí uma redação sobre discriminação, por exemplo, ambiental, tal, etc. Racismo ambiental. A gente vê uma solução desmotivada. Mas quando a gente diz, olha, façam isso, pensando em mudar a opinião deles, então a gente vê que eles acabam fazendo atividade.
Evidentemente, quem sabe que tem barreiras, né? Eu compartilho, por exemplo, na minha escola. Eu peguei esse material aí, por exemplo, tem uma turma lá que faz, acho que umas 3 semanas que eu estou querendo trabalhar com uma turma porque o ônibus me quebrando. E como eu falei, a nossa escola realmente ela é de primeiro mundo, porque a gente conseguiu uma reforma. Tem quadro de vidro e tudo. Eu fiz a prova aqui do meu concurso nessa escola. É a mesma coisa, não mudou praticamente nada. E lá é, só que tem problemas ainda lá com a questão da falta de transporte que afeta no nosso trabalho de saúde. Então, pelo menos ali na discussão que nós propomos foi essa, viu, professor? Tá? Aqui, essa questão de intensificar o estudo do gênero, mas com sentido do aluno, os argumentativos, e nessa outra parte na questão dos textos multimodais. Agora, essa é a nossa contribuição e obrigado.